Deus só lidou com Labão quando foi a hora certa. Até Deus falar com Labão, Labão estava sendo um instrumento. Às vezes, tal pessoa, tal situação na sua vida está sendo um instrumento do trabalhar de Deus. Ah, mas eu não gosto. Mas é claro que não. A gente quer viver do nosso jeito. Mas Deus permite coisas para a gente ser apertado, trabalhado. Então, creia na palavra. Haja fé. Veja como você quer seu rebanho. Veja como você quer sua vida. Mude o seu nome, mude a sua identidade. Admita isso. Admita quem você é. Quem é você? Eu sou Jacó. Admita, eu sou egoísta, eu sou covarde, eu sou incrédulo, eu sou desfocado. Eu sou, mas eu não quero mais ser. O que precisa mudar? Fale comigo, por gentileza. Olhe e veja o que você quer. Olhe e veja o que você quer. Olha só o que diz aqui no Salmo 119, 65, pessoal. Muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Fala comigo, ensina-me o bom senso. Ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina teus decretos. Olha só, o Senhor está falando, ó, a palavra está falando, o salmista está falando, Senhor, me ensina a ter bom senso. É tão fácil a gente se distrair, pessoal. É tão fácil a gente arruinar com a nossa vida. É tão fácil a gente se sabotar. Então a gente vê, ó, antes do Senhor me disciplinar, eu vivia desviado, ó. Eu estava qualquer lugar, era lugar. Antes eu vivia pela minha cabeça. Eu só fazia coisa errada, só fazia burrada com a minha vida. Agora eu tenho bom senso, ensina os teus decretos. Agora eu tenho bom senso. Por que eu tenho bom senso? Por causa da sua palavra. Então a palavra, meus queridos, ela vem para abrir os nossos olhos. Fala comigo. Você é aquilo que vê. Você é aquilo que você vê. Se você não vê, você não enxerga aquilo. Eu sou aquilo que eu acredito, mas se eu não vejo, eu não vou buscar. Se eu não tenho consciência do que eu sou, de quem eu tenho sido, do que eu preciso buscar, do que eu preciso mudar, eu não vou buscar. Então ensina-me, Senhor, me ajuda a ver. Me ajuda a ver. Me ajuda a ver se tem algo distorcido na minha vida. Me ajuda a ver se a minha visão está turva, eu tô com uma lente errada aqui. Eu estou vendo, eu estou com uma percepção errada das coisas, da minha vida, daquilo que eu tenho que fazer. Vamos lembrar, meus queridos, daquela palavra, daquele momento em que o Jetro chega para Moisés e corrige ele, e já chega assim, né? Ô Moisés, o que você está fazendo não é bom. Imagina se o Moisés fosse um mimizento, um fracotinho. Puxa vida, eu estou aqui, ó, me desgastando no dia inteiro, ó, todo mundo em pé, nesse sol aqui, ó, e você vem ainda acabar comigo, Jetro? Mas Moisés ainda era inexperiente. Por mais que o Moisés tivesse assim, meu Deus, não tinha a melhor boa intenção ali do que de Moisés. Mas ele era um só. Você já deve ter jogado dama ou xadrez. E às vezes você está ali esperando para dar uma jogada e você não sabe para onde você vai, e tem um coleguinha aqui do lado que fala, vai ali, ó, faz assim. O Jetro, ele estava de fora. Ele estava de fora, ele conseguiu enxergar algo que o Moisés, por melhor que ele estivesse bem intencionado, ele não via. Ele via que aquilo não era bom. Mas sabe o problema, pessoal? A gente é bom para ver problema. Todo mundo nasceu com o dom de encontrar o problema. Mas o Jetro, ele veio com a solução. O que você está fazendo, ele não chegou assim, ó, o que você está fazendo é ruim, e é mal, está errado, e virou as costas. Faz assim. Ah, verdade, né? Então todo mundo
tem uma capacidade para ver problema. Vê problema no trabalho, vê problema no governo, vê problema no cônjuge, vê problema em todo mundo. Mas poucos são aqueles que também vêm com a solução. Que vem, vamos fazer assim. E esse entendimento, pessoal, só vai vir, os bons conselhos, só vão vir através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo me ajuda a ter visão. Ele me ajuda a enxergar. Olha o que diz aqui em Provérbios 17, 24. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo, olha só, essa semana por coincidência eu li essa palavra. Mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Aqui é tudo plano, né? Mas você já deve ter ido num lugar muito alto, indo para a praia talvez. Que às vezes tem aqueles lugares que você para, tipo um mirante, né? Que você vai lá e tira foto. Você olha para os confins da terra, né? Nossa, que grande, que longe, olha, estou enxergando assim, quilômetros e quilômetros. Esse é o olhar do tolo. Ele está olhando, mas sabe quando você olha, mas não olha para nada? Você está olhando para tudo, mas não está focando em nada? É assim. Olha numa outra tradução. Quem tem juízo, procura sabedoria. Quem tem juízo, procura crescer. Procura acertar, procura aprender. Mas o tolo não sabe o que quer. Ele olha para os confins da terra, ele não sabe o que quer. Ele tá vivendo. Eu estou vivendo, estou levando, mas ele é tolo. Ele não busca sabedoria. Ele está olhando para qualquer coisa. Estou olhando para lá, para cá, olha que legal, mas isso é para a vida. Quando você está ali aproveitando uma paisagem, admirando algo, ok, mas e para a vida? Está olhando lá para não sei aonde. Nem sabe. O que você quer? Não sei. É igual quando às vezes pergunta para a esposa, né? O que você quer comer? Qualquer coisa. Aí você pede o que você quer, mas não queria isso. Assim, é uma armadilha. É uma armadilha. Assim, fala o que você quer, vai. Qualquer coisinha. Você pega uma pizza. Eu não queria pizza, eu vou ficar inchada. Não, vou pegar então um hambúrguer. Não, muito gorduroso. Então, mas falou que podia ser qualquer coisa. Então, quem busca sabedoria tem clareza. Tem clareza das coisas. Ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde ele vai. O tolo vive perdido, vagueando, com o olhar perdido. Ele só está aí sobrevivendo. Ele começa cada dia com a meta de terminar aquele dia. Mas ele não olha para o futuro. Ele não está plantando hoje, sabendo que ele vai colher amanhã. Ele está aí vivendo. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje eu estou motivado, amanhã eu estou desmotivado. Não tem um foco certo. Então o tolo, ele vai enxergar problemas. Ele vai sempre ter aquela... É igual com um técnico de futebol, né? Ele sabe criticar que o cara entrou, mas ele não vem com uma boa resposta. Ele não entende que muitas vezes ele está sendo ali, o problema. Então, se eu sou o problema, eu também posso ser a solução. Porque eu sou o meu maior problema, pessoal. Eu também sou a minha maior solução. Você é o seu maior problema. E você é a sua solução também. Às vezes a gente tem a atitude de ficar olhando para fora. Meu problema é o ramo que eu estou. Meu problema é o marido que eu tenho, é a esposa que eu tenho. Meu problema é onde eu nasci. Meu problema é que eu não tive isso. Meu problema é que eu não tenho acesso àquele lugar. Meu problema é que eu não tenho esse network. Meu problema é que eu não fiz tal faculdade. Meu problema é que eu não consegui acessar tal pessoa. Não, meu problema e a solução sou eu. É a mesma pessoa. É aquela que você olha todo dia na frente do espelho. Você pode ser um canal de bênção ou um canal de maldição. Você pode ser aquele que deixa um legado de vitória ou aquele, como a bispa falou na sexta-feira, do rei Jeorão, que morreu sem deixar saudade. Tem um rei na Bíblia que ele foi tão mal, tão ruim, que quando morreu ninguém chorou, nem a família dele chorou por ele. A Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudade. Mas tem gente igual Moisés, que 30 dias
o povo chorou por ele. Isso porque Deus deu um prazo, porque senão eles iam continuar chorando não sei quanto tempo. Não ia superar. A perda de Moisés não era superável. Deus precisou falar assim, ó, são só 30 dias, tá, pessoal? Senão ia ficar lá 6 meses chorando a perda do Moisés. Que vitória, né? Que conquista. Moisés, toda vez, eu sempre gosto de lembrar isso. Quando você vai fazer uma procuração no cartório, ou quando você tem uma peça na jurídica, você tem aquilo que se chama qualificação. Então, Murilo, brasileiro, casado, advogado, residente em tal lugar. Toda vez que é citado Moisés na Bíblia, a qualificação do Moisés não era engenheiro, nada. Moisés, homem de Deus. Essa é a nossa maior qualidade. As pessoas têm que lembrar de você e lembrar disso, ó, porque todo mundo aqui carrega um rótulo, um rótulo ali na mente das pessoas. Aquele lá é o mentiroso, aquele lá é o gente boa, aquele lá é o atrasado, aquele lá é o cara correto. O nosso tem que ser homem de Deus. Homem de Deus. Então a gente tem que parar e analisar. Analisa o que está dentro de você. Você carrega aí uma fé ou uma crença? Uma crença me faz ser o quê? Cabeça dura. Lembra dos religiosos? Eram cabeça dura. Eles carregavam uma crença. Não, tem que ser assim, assim, assado, assim, assado. É uma convicção tola. Você vê que eles eram totalmente rígidos. Eles não aproveitavam nada dos cultos de Jesus, das pregações de Jesus. Ele não aproveitava nada. Mas a fé, pessoal, a fé me faz agir com base na sabedoria. A sabedoria que vem do Espírito Santo. Então a palavra vem, ó, ela vai me moldando. A pessoa até pode dizer muita coisa, mas o que revela o que está dentro dela é aquilo que ela está fazendo. O que nós fazemos, pessoal, em todos os nossos dias, mostra aquilo que nós acreditamos. Aquilo que você fala, mostra o que você acredita. Como você trabalha, como você age, como você reage ao problema, mostra naquilo que você acredita. Você pode falar, eu posso falar, não, eu confio em Deus. Não, eu estou firme aqui na fé, estou firme na rocha. Opa, eu tenho fé, vai dar certo. Eu estou aqui soltando palavrão, eu estou aqui xingando as pessoas, eu estou aqui desesperado, eu estou aqui ligando para todo mundo, pedindo socorro, me ajuda. Opa, é isso que eu acredito de verdade. Não é aquilo que eu falei. Não é aquilo que eu estou tentando convencer os outros, mas eu não consigo nem me convencer. Então, uma frase muito triste, pessoal, que muitas pessoas, infelizmente, têm que falar na vida. Que ela para uma época da vida dela e pensa, né? Poderia ter sido diferente. Eu poderia ter feito diferente isso. Eu poderia ter ocupado esse lugar. Eu poderia ter feito isso naquele momento. Eu poderia ter dado aquela resposta naquela situação. Eu poderia ter feito diferente. Só que aí muitas vezes já é algo que não volta. Moisés poderia ter se fechado. Moisés poderia ter fechado com a crítica do Jetro. Mas ele decidiu ser inteligente, ele decidiu ser humilde. Humilde é exaltado, pessoal. Mas o orgulhoso, ele está sempre sendo humilhado. O orgulhoso, ele está sempre sendo envergonhado. Mas o humilde, ele é exaltado. Moisés foi humilde. Tá bom, Jetro. Obrigado pela sua orientação. Vamos adotar isso. Ele não teve aquele orgulho, não, eu sou o líder aqui, eu que mando aqui, Jetro. Você dá licença porque eu sou o cara aqui, ó. Deus fala comigo, não é com você. Imagina só. Mas não, ele foi inteligente, ele foi sábio. Moisés era o líder, mas ele tinha consciência de que ele não estava pronto. Isso é humildade. Eu sou o líder, mas eu não estou pronto, eu posso errar. Eu vou errar. E é muito bom que eu erre. Porque se eu não estou errando nunca, é porque eu não estou fazendo nada nunca também. Mas se eu estou errando as mesmas coisas, aí é estupidez. Aí eu estou sendo um ignorante. E Deus não nos deu uma cabeça ignorante. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Então,
Eu vou errar coisas novas, eu não vou ficar caindo nos mesmos erros. Tem gente que tem uma autossabotagem desgraçada. De tempos em tempos ele se sabota. Chega tal período, tal época do ano, se sabota. Você já deve ter tido situações assim. Eu já tive situações assim. Olha o que diz aqui, pessoal, em Gênesis 28, 13. Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Onde você está deitado, Jacó, pertence a você, a sua descendência. Eu a darei a você, seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Ele estava reforçando a promessa feita ao Abraão, refazendo agora, reforçando para o Jacó. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia, trarei você de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar. E eu não tinha percebido. Eu não havia percebido que Deus está neste lugar. Às vezes Deus está em coisas, pessoal. E a gente não está percebendo. Porque o Jacó era uma pessoa que não tinha relacionamento com Deus. O Jacó era uma pessoa muito autossuficiente. Que é o que a gente está falando agora com os homens. Ele tinha uma força, ele tinha uma coragem, uma determinação, ele tinha um foco. Mas ele era carnal, fazia as coisas da cabeça dele. O problema de Jacó nunca foi a preguiça. O problema de Jacó nunca foi a passividade. Do mesmo jeito o Pedro. Você não fala que o Pedro era preguiçoso, que ele era passivo. Não, ele queria coisas, mas ele queria na carne. Aí ele fazia escolhas estúpidas. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Olha só, Jacó não tinha nada. Ele usou uma pedra de testemunha para aquele novo tempo da vida dele. Não tinha nada. Ele mesmo fala: eu cheguei com um cajado. O travesseiro dele foi uma pedra. Ele pegou aquela pedra, levantou a pedra e falou assim: você vai ser minha testemunha, você vai ser meu memorial. E consagrou aquele lugar ao Senhor. Olha só. Como a gente não pode ficar esperando alguma coisa estar perfeita. Usa o que você tem. Ele entendeu. Deus está nesse lugar. Deus está falando comigo. Deus está me fazendo promessas. Como fez a Abraão, meu avô. Então vou consagrar este lugar ao Senhor. E chamou o lugar a Betel, que é a casa de Deus. Embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Porque até aqui não era. Era o Deus de Abraão e de Isaque, mas não era ainda de Jacó. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a décima, o dízimo, né? A 10ª parte de tudo que ele me der. Então o Jacó já começou, ele fez um voto: vou dar o dízimo de tudo que vier às minhas mãos. Jacó, a gente sabe, pessoal, era um cara que, você vê que ele errou bastante. Ele enganou, ele mentiu, ele enganou o pai dele, enganou o irmão dele. A gente vê em vários momentos que parece que ele não tinha jeito. Que o caráter dele era deformado realmente. Mas você vê que ele acreditava em algumas coisas. Ele acreditava na promessa. Tanto que foi por isso que ele enganou o irmão dele, foi por isso que ele mentiu para o pai dele, porque ele queria a bênção para ele. Não era Abraão, Isaque e Esaú. Ele queria que fosse Abraão, Isaque e Jacó.
Então, ó, o que a gente acabou de falar aqui, ó, do peso da palavra do pai. Tanto que quando Esaú chegou e o Isaac achou que era o Jacó, aí o Esaú falou, peraí, pai, mas a bênção era para mim. E ele falou, eu já o abençoei e abençoado ele será. Não, pai, mas peraí, me dá mais uma bênção. Não tem mais nenhuma bênção para mim, pai? Porque ele não gastava a palavra. A gente não pode gastar nossas palavras. A gente tem que falar as coisas com o propósito certo. Então, ele pegou uma pedra, ó, eu não tenho condição. Não, eu tenho uma pedra, vou consagrar esse lugar. Vou chamar esse lugar de casa de Deus. Eu vou fazer deste lugar um lugar de adoração ao Senhor. Será que a nossa vida tem sido uma adoração ao Senhor, pessoal? Será que eu tenho feito da minha casa um lugar de adoração a Deus? Será que eu tenho feito da minha empresa um lugar de adoração a Deus? Será que a minha boca é um ponto de adoração a Deus? Será que o que nós fazemos revela adoração a Deus? Você não vai sair cantando, aleluia, glória a Deus. Você agradece, você é grato, você honra aquilo que Deus tem feito por você. Você honra a sua casa, você honra a sua saúde, você honra com a sua integridade, você deixa uma marca na vida das pessoas. Você não sai, cruza com alguém e ninguém... Qual que é o nome daquele fulano mesmo? O que é mesmo? Aquele lá, que esquisitinho ali, ó, desse jeito, assado. Não, ó, aquela pessoa deixa uma marca. Nós deixamos uma marca na vida das pessoas. Veja que Jesus, por onde ele passava, as pessoas ficavam admiradas, maravilhadas, vendo a excelência dele, falando, nossa, ele faz tudo muito bem, tudo que ele bota a mão dá certo, olha só que homem, que palavra, ele fala com autoridade, ou seja, ele nunca passava despercebido. Mas os religiosos iam, faziam os cultos, as reuniões, e ninguém ligava. Estava ali porque era obrigado. Tanto que eles falavam, ó, esse daí, ó, Jesus fala como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Para eles ficarem mordidos mesmo. Como assim? A gente que estudou, a gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não tinha espírito. De que adianta a gente saber recitar coisas, recitar versículos, mas não ter espírito? Então, Deus mostrou para ele, ó, você está chegando aqui, ó, com um cajado, dormindo numa pedra, mas eu vou dar isso a você e aos seus descendentes. E você vai voltar por cabeça. Então Deus mostrou para ele, pessoal, algo que o Senhor mostra para nós. Que um momento é só um momento. Você está vivendo um momento. Mas que durante este momento, durante este processo, Deus estaria com ele. Nós estamos vivendo um momento. Mas Deus continua conosco. Nós estamos passando muitas vezes por uma situação complicada, difícil. Mas o Senhor está falando, ó, eu estou com você. Eu estou com você. Mas será que eu estou com Deus? Porque veja que o Jacó não percebia a presença de Deus. Naquele momento ele começou a perceber. Vou chamar esse lugar de casa de Deus, de Betel. Esse lugar vai ser um lugar de adoração. Porque até então, ele falou, ó, o Senhor está aqui, eu não havia percebido. Ou seja, ele não tinha vida com Deus, ele não buscava Deus. Qual que é a palavra desse ano de Isaías? Isaías 54. Cante, ó estéril. Ou seja, cante você que é estéril, você que ainda não viveu, você ainda que não conquistou, você que ainda não alcançou aquele objetivo. Ou seja, a gente canta antes de ver, a gente agradece porque isso é a fé. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a prova daquilo que eu espero. Tem que ter muita fé para ter fé, né? Porque olha só, é uma certeza daquilo que eu não pego, não apalpo, é o intangível. E é uma prova, algo palpável, uma prova daquilo que eu não vejo ainda. Mas na minha mente, eu vejo. Olhe e veja, olhe e veja. Foi isso que o anjo falou para o Jacó. Olhe e veja que os rebanhos são salpicados, listrados e malhados. Olhe e veja, Jacó, visualiza, Jacó, pensa, Jacó, enxerga, Jacó. A gente tem qual que é a vida que eu quero? Enxerga. Qual que é a vida que você quer? Qual que é o resultado que você quer? Qual o casamento que você quer? Qual a vida financeira que você quer? Quais os resultados que você quer? Quais os resultados que você está buscando? Olhe e veja.
E aí você tem uma visão, e aí você começa a procurar aquilo, buscar aquilo, enxergar aquilo. Ele não tinha nada. Mas a pedra se tornou um memorial. Ele estava ali sozinho, então a pedra foi a companheira dele naquele momento. Esse homem chegou por baixo. Chegou por baixo. Porque imagina Jacó, sendo Jacó, com 2 caravanas. Imagina o desastre que ele não ia causar. Ele com um pouquinho mais de poder, a tragédia que ele não ia causar. Deus sabe, pessoal. Deus não quer destruir a gente, Deus quer nos exaltar. Então, Deus teve que permitir que o Jacó fosse humilhado, que o Jacó achasse alguém pior do que ele era. Ele achava que era esperto, né? Ele achava que ele era malandrão, até ele descobrir o sogro dele. Aí ele pegou um cara top na malandragem, top na safadeza. Então Deus permite pessoas, Deus permite situações, Deus permite circunstâncias para treinar, para testar, para purificar o nosso caráter. Deus tinha muita coisa que trabalhar na vida do Jacó. Jacó tinha muita coisa para ser mudada. Jacó tinha uma autossuficiência. Ele botava um negócio na cabeça, ele dava. Ele não botou que ele queria a esposa dele? Ele conseguiu. Ele não botou na cabeça dele que ele queria a primogenitura? Ele conseguiu. O que ele botava na cabeça, ele ia. Mas ele passava igual um trator. Passa por cima de caráter, de princípios, do que é certo, do que é errado. Não quero saber. Mas Deus permitiu que ele ficasse na mão de um cara mais malandro que ele estava chegando com a malandragem, o Labão já estava lá. Ele falou, né? Lembra, tem uma passagem assim, eu não vou ler essa parte para vocês. O Labão perguntou para o Jacó, então tá bom, fala o que você quer. Aí eu falo, não quero nada. Eu não quero nada que é seu, eu quero construir. Então, o que for de listrado, salpicado e malhado vai ser meu, porque é fácil de distinguir. Se for diferente de salpicado, listrado e malhado, se for lisinho, se for só preto e tal, você vai saber que eu te roubei. Assim, combinado, Jacó, gostei do seu acordo. Ele falou para os filhos dele, pega todos esses rebanhos e leve embora. Ficou a 3 dias de distância. Os filhos dele levou, imagina, 3 dias de caminhada. Para não ter perigo assim de alguma ovelha escapar e chegar perto do Jacó. Então, ele achou que ele estava sendo esperto, estava fazendo um bom negócio, o Labão estava lá na frente, 3 dias de distância, pega tudo que ele não vai ter nada. Se a gente não confiar em Deus, pessoal, a gente ficar na mão de homem, imagina ele ficando na mão do Labão, mas precisava ser testado, treinado aqui, Deus precisou permitir um monte de situações. Olha o que diz aqui no 37. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida colocou os galhos descascados junto aos bebedouros. Então, se ele estava vendo, ele queria que os rebanhos vissem também, né? Onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos, descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Veja a fé. Veja a fé. Jacó, como a gente falou, tinha muitos defeitos, mas ele cria na promessa. Ele queria fazer parte. Ele acreditava. Isso é inspirador, pessoal. Isso é inspirador. Veja, que ao invés dele se amargurar, ao invés dele ficar irritado pelas trapaças de Labão, ele usou a fé.
Às vezes ele fica lá, ai, mas toda hora esse cara faz isso comigo, eu vou embora daqui, que era o padrão dele, ele fugia. Ele usou a fé. Ele foi lá, descascou os galhos, ou seja, ele teve atos proféticos. Por que a gente fala, né? Faz seu painel dos sonhos, pega foto, bota na sua casa, bota na tela do seu celular, faz atos proféticos, enxerga o que você quer. Porque se a gente fala, ó, o que é prosperidade para você? Cada um vai ter uma definição. O que é felicidade para você? Cada um vai ter uma definição. Se falar o que é abençoado para você, cada um vai ter uma definição. Mas quando você pega e visualiza, ó, eu quero isso, ó, minha família assim, sentado assim à mesa, todo mundo junto, assim, ó, sentados assim na cadeira, toda a família unida, ó, eu quero ali, ó, entrar neste lugar, eu quero conhecer tal lugar, eu quero viajar para tal lugar, eu quero entrar, sair desse carro, eu quero entrar, morar nessa casa, eu quero, ou seja, eu tenho clareza do que eu quero, não é algo assim, ó, eu quero um aumento de salário, $1, tá bom? Não foi claro? Eu quero um aumento. Não. Quanto? O quê? Aonde? Fazendo o quê? Trabalhando com o quê? Eu quero a minha família assim como? Abençoada como? Com respeito, com amor, com carinho. Eu me vejo naquela mesa de jantar, todo mundo feliz, brincando, contando como foi o dia, tendo aquela comida. Que comida? Aquela que deu para comprar ou aquela que você gosta, que você quer comer mesmo? Andando em qual carro? Que deu para comprar ou aquele... Eu quero um carro. Tem carro de $2.000, de $1.500, tem carro de $1 milhão. Qual carro? Tem que ter clareza. Então, ó, como que eu quero meu rebanho? Listrado, salpicado e malhado. Então, como é que é isso? Ah, deixa eu descascar o plátano aqui, descascar a amendoeira aqui, pronto. É isso, ó. Veja, atos proféticos. Então ele foi descascando, ele foi tendo atitudes de fé. Ele foi capaz de ungir uma pedra. Ele foi capaz de visualizar como seria o rebanho dele. Veja, ele foi dando passos. Qual foi a forma dele vencer, pessoal? O que ele tinha ao lado dele? Nada. Ele tinha fé. Ele foi usando a fé. Como é que eu vou resolver um problema na minha vida? Colocando uma fé em ação. Então, pare e analisa qual é a reação que nós temos diante de um problema. Qual que é a reação que nós temos diante de pessoas que tentam nos prejudicar? De alguma coisa que não deu certo. Qual a sua reação? A reação de Jacó foi de sonhar, de visualizar, de declarar. Ele acreditou. O resultado que a gente acabou de ler, ele ficou muito rico, ele enriqueceu muito. Qual é a resposta que você tem dado diante das suas dificuldades? Você fica com os seus olhos em Labão, no problema, na pessoa, na dificuldade, ou você olha para Deus? Onde está o seu olhar? No que tem ficado o seu olhar? Seu olhar suas palavras têm mostrado que o seu olhar está onde? As suas atitudes têm mostrado que o seu olhar está onde? Não importa o que Labão está fazendo, não importa o que está acontecendo, não importa o que pessoas estejam fazendo, não importa o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando em você, em mim. Deus estava trabalhando nele, não importa, Labão trocou o salário dele 10 vezes. Podia ter sido 5, não sei. Às vezes o Jacó deu uma endurecida ali em alguns momentos, porque ele era tinhoso, que ele era determinado. Mas falar é fácil, né? Estou cheio de problema, olha para Deus. É fácil a gente falar. Mas quando algo acontece, e a gente quer se revoltar, a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer reclamar, você acha que ele não teve vontade de fazer isso, pessoal? Você acha que ele não teve vontade de fugir? Porque era o padrão dele, ele fugiu do irmão dele, ele fugiu do sogro dele mais para frente, ou seja, era o jeito dele, tá ruim, eu vou fugir. Tá difícil, eu vou embora. Eu não preciso disso. Precisa, a gente precisa. Senão a gente não cresce, senão vira o padrão, vira um fugitivo eterno. O que vive cheio de pendência na vida, cheio de coisa atrapalhada, cheio de coisa errada na vida. Mas ele decidiu confiar. É assim que a gente vai mudando o nosso caráter, fazendo aquilo que a gente não quer fazer. Se submetendo àquilo que a gente não quer se submeter, aceitando
naquele momento, o que a gente não quer aceitar. Então ele decidiu confiar. É uma decisão. Nesses 52 dias, pessoal. Quantas palavras de força, de vida, de esperança que a gente tem recebido. É uma decisão. Eu recebi testemunhos já esses dias. Testemunhos da oração dos imigrantes, que a gente faz aqui depois do culto. Testemunhos profissionais. Você precisa contar o seu testemunho. Você precisa glorificar o nome do Senhor. Imagina, pessoal, imagina. O Jacó nos edifica. Você edifica pessoas contando o seu testemunho. Imagina Jacó contando o testemunho dele. Olha, pessoal, um dia eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Eu só tinha uma pedra. Eu dormi minha primeira noite aqui, em uma pedra, fugido. Cheguei aqui fugido. Comecei a descascar galhos. Mas que coisa de gente retardada. Comecei a descascar galhos. Então como que eu venci? Só ir na igreja? Só fazendo jejum? Sim, orando, jejuando e agindo a fé. É um conjunto de coisas. Faz só jejum. Tem um monte de gente que quer ficar bonito aí, magrinho, faz um monte de jejum. Tem gente que ora muito. Ok, mas a fé é ação. A fé sem obras ela é morta. Tem gente que não tem preguiça, ele vai agindo, mas é igual um touro desgovernado. Ele tromba, ele bate a cabeça, por quê? Porque não tem direção. Então, é oração, é jejum e ação. Se é só ação, é o desgovernado. Se é só oração, a fé sem obras ela é morta. Se é só jejum, está faltando alguma coisa. Então a gente tem que parar e analisar, é um conjunto de coisas. Então quando vem algo negativo, o que eu faço? Eu ajo a fé. Quando vem uma pessoa para me desestabilizar, eu ajo a fé. Quando vem uma pressão, uma má notícia, eu ajo a fé. O diabo é igual o Labão é igual o diabo, pessoal. Ele quer nos desfocar. Ele quer nos distrair. Começou a ter alguma coisa, um avanço aqui o Jacó, vou tentar atrapalhar. Vou botar um problema aqui, vou botar uma dificuldade aqui. Mas Deus está vendo. A palavra diz, eu tenho visto tudo que Labão tem feito com você. Deus está vendo tudo, pessoal. Deus está vendo tudo que Labão tem feito. Deus está vendo tudo que está acontecendo. Mas eu não tenho tempo para perder com Labão. Eu não vou mais perder tempo. Eu tenho que focar em Deus. Olha aqui no 31:6. Vocês sabem que trabalhei para o pai. Agora ele está falando para as esposas dele. Vocês sabem que trabalhei para o pai de vocês com todo empenho, mas ele tem me enganado, mudando o meu salário 10 vezes. O Jacó falando de enganação, né? Ele parece que a gente esquece, né? Do que a gente fez. Ele esqueceu. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Ou seja, faz só o seu lugar, faz só o seu papel, faz o seu trabalho bem feito. Deus está vendo, o ímpio pode tentar te prejudicar, mas ele não consegue. Mas se ele dizia, as estradas agora serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Foi Deus quem tirou. Mas o fulano está tentando me prejudicar. Ele está tentando me passar a perna, puxar meu tapete. Fica calmo, olha para Deus. Foi Deus quem tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Na época do acasalamento, eu tive um sonho em que eu olhei e vi que os bodes que fecundavam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó? Eu respondi, aqui estou. Então ele lhe disse, levanta os olhos e veja que todos os bodes que fecundam o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Ele está agindo na desonestidade. E o desonesto não tem como prosperar. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora dessa terra e volte. Volte para a terra dos seus parentes. Que legal. Agora eu vou voltar. Então o anjo disse que eu posso voltar. Deus disse que eu posso voltar. O que ele fez? O velho Jacó. Fugiu de novo. Pegou as filhas dele, saiu de noitinha, fugiu de novo. Veja, pessoal. Deus sempre está vendo tudo. Mas a gente vê
que o Jacó ainda não tinha mudado totalmente. Quando Deus autoriza para ele ir embora, o que ele faz? O velho Jacó ressurgiu de novo. Então veja que tinha um padrão. Então, pare e analisa isso. Deus não tem como levar alguém para um lugar alto carregando pendências. Você vê que antes dele atravessar o rio Jaboque, ele precisou botar em ordem a vida dele. Ele atravessou todo mundo, ele ficou sozinho lá. Fala comigo, eu preciso, mais forte pessoal, eu preciso resolver as minhas pendências. Eu não posso ficar deixando ponta solta, eu não posso deixar coisa mal conversada, eu não posso carregar o passado. Fala comigo para a gente guardar. Eu não posso carregar o meu passado para o meu futuro. Tem gente que está vindo com um caminhão de velharia, um caminhão de bagunça, um caminhão de coisa errada. Não tem como Deus levar isso para o futuro. Porque o meu futuro vai ser reflexo das escolhas de ontem e de hoje. Mas se eu estou carregando um caminhão de coisas pendentes, é claro que o meu futuro vai ser uma repetição do que eu estou vivendo aqui. Olha aqui, Gênesis 32, 22. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 filhas, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. Da outra vez que ele foi perguntado sobre isso, ele falou, Esaú, meu pai. Então agora Deus queria ver o que ia sair dele. Agora saiu sinceridade. O homem disse, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Então agora não é mais Jacó. Ele admitiu, não, eu sou Jacó, o enganador, o que passa os outros para trás. O que pega no calcanhar do meu irmão e passa à frente dele. Mas agora você é Israel. Então, ele não podia passar para o outro lado. Deus não tem como colocar a gente, pessoal, num outro tempo, numa nova posição, num lugar alto, sendo a mesma pessoa. Tem que ter diferença. Tem que ter mudança de mente, mudança de fé, mudança de padrão. Deus não pode me honrar sendo a velha pessoa. Como diz lá em Jeremias, se você se cansou com homens, como competirá com cavalos? Como é que eu vou para um outro nível se eu estou perdendo as minhas guerras aqui? Se eu perco as minhas guerras com esse inimigo, como é que eu vou esperar que eu vou vencer um inimigo muito maior? Não dá. Tem gente que passa ano, começa ano e termina ano, vivendo os mesmos inimigos. Você já deve ter visto pessoas que passaram uma vida reclamando do mesmo problema. Por quê? Porque ele nunca passou daquele nível, ele nunca enfrentou aquela situação. Então aquele inimigo que nunca morre, é porque é aquele inimigo que eu sempre perco. Sabe aquela expressão? Quando você não passa no teste, você tem que refazer. Quando você vê aqueles colegas na escola, talvez você passou por isso, viu aquilo, né? Um menino mais alto, mais velho na escola, porque repetiu ali 1, 2 anos. É a mesma coisa. Não tem como a gente ir para frente sem passar nesse teste. Deus não podia mandar Jacó se tornar Israel, Deus não podia abrir as portas para Jacó sem que ele se tornasse Israel, se ele continuasse sendo o malandro, se ele continuasse sendo o covarde, se ele continuasse sendo o que foge das coisas. Ele precisou encarar o irmão dele, ele precisou encarar o Labão, ele precisou parar com aquele padrão da covardia de fugir quando ficava difícil.
Então é impossível, pessoal, uma mudança de vida sendo a mesma pessoa. Fala comigo, é impossível mudança de vida sendo a mesma pessoa. Somente depois que Jacó reconheceu quem ele era. Eu sou Jacó. Que Deus pôde fazer algo novo na vida dele. Agora você é Israel. Quando ele parou de fugir dele mesmo. Quando ele parou de fugir para ele, mentir para ele mesmo. Então ele teve que quebrar esse padrão. O padrão ficou difícil, ele dá um jeito, ele dá nó em goteira. Então às vezes a gente se acostumou a viver de um jeito. Carregando coisas, carregando pendências. Então se a gente não parar, olhar para o espelho e reconhecer, eu sou um Jacó ainda. Se eu não olhar para o espelho e reconhecer quem eu sou, nós não vamos para frente. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é a mesma que o anjo fez. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O dele era o de Jacó, o enganador. O que passa os outros para trás. Às vezes o meu nome ainda é enganador, às vezes o meu nome ainda é mentiroso, às vezes o meu nome ainda é caráter deformado, às vezes o meu nome é o que vive de imagem, às vezes o meu nome é o oscilante, às vezes o meu nome é o desequilibrado, às vezes o meu nome é um monte de coisa, mas agora eu não quero mais ser. Eu fui isso até hoje. Veja que o Senhor foi mudando a identidade, o pai da identidade. Deus mudou de Abrão para Abraão. Deus mudou de Sarai para Sara. Deus mudou de Jacó para Israel. Deus muda a nossa identidade, pessoal. Jesus, quando a gente aceita Jesus, a gente mata o velho homem e o que sai é um novo homem. Então a nossa identidade foi mudada e a nossa identidade vai sendo moldada para ser mais parecida com Jesus. Então Deus não pode levantar ninguém que ainda é Jacó. Às vezes é um crente que é religioso, é um fraco, é um falso, é uma pessoa sem fundamentos, é uma pessoa que ainda foge das coisas, que não enfrenta as suas pendências, não resolve as suas pendências. Às vezes é uma pessoa que ainda é autossuficiente, não depende de Deus. Então eu vou parar de ser autossuficiente, eu vou depender de Deus. Eu vou parar de carregar pendências, eu vou resolver minhas pendências. Eu vou encarar pessoas, eu vou enfrentar situações, eu vou pagar o preço que eu preciso pagar, pronto. E nessa mudança, para Jacó nunca se esquecer da dependência de Deus, deixou ele manco. Agora ele não pode nem correr, não pode nem fugir. Para depender ainda mais do Senhor, para a suficiência dele ser em Deus. Não, eu sou o suficiente, mas em Deus. Eu não sou mais autossuficiente, a minha suficiência está em Deus. Agora ele é Israel. Agora ele é um manco, mas agora ele é um campeão. Agora ele podia não estar com toda a potência física que ele tinha, mas agora o caráter dele foi mudado. Agora você lutou com homens, Jacó, e agora você se tornou Israel. Você lutou com homens e venceu. Agora ele resolveu a questão com Labão, agora ele resolveu a questão com Esaú, e agora ele resolveu a questão com ele mesmo. Que o nosso maior desafio é vencer as questões com a gente mesmo. Que por conta de feridas que a gente carrega, a gente tem ferida com as pessoas, a gente briga com as pessoas, a gente tem problemas com as pessoas, por quê? Porque o problema é o outro? Não, porque a ferida está em mim. Agora eu conheci Deus. Eu vi face a face, Peniel, eu vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. Então, ver a face de Deus, pessoal, é a parte mais fundamental, mais importante da nossa vida. Você veja que a mudança dele aconteceu ali, vi Deus face a face e minha vida foi poupada. O ponto aqui não era ele estar ali com uma família de 11 filhos, o ponto aqui não era ele ter 2 caravanas. O que mais importou aqui nesse momento, para ele ir para uma outra fase da vida dele, foi a mudança do caráter dele. Então Deus não tem problema de te abençoar com prosperidade, com honra, com dinheiro. Deus precisa do caráter, capaz de suportar
essa nova fase. Então ele saiu próspero, ele saiu com uma família alinhada e ele saiu, acima de tudo, com um caráter transformado. Tem um monte de gente aí que venceu, que trabalhou, que prosperou, mas que a vida dele é destruída. É uma vida sem fundamento nenhum. Ele só tem uma coisa na vida, dinheiro. Tem gente que você vê, tem dinheiro, mas não tem saúde, tem dinheiro, mas não tem família, tem dinheiro, mas os filhos odeiam. Então, para Deus, a parte do financeiro é a mais fácil. Mas o caráter é algo que só depende de nós. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Aqui em Oséias 12 diz assim, no ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, como homem lutou com Deus. Ele lutou com um anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Agora ele venceu Deus, ele lutou com Deus e venceu. Então Jacó quis muito, mas ele foi na força do braço. Deus espera que a gente, pessoal, queira muito, mas na força de Deus. Que a gente siga com a vida limpa, com a vida sem pendências. Nesses 52 dias, Deus fez muitas promessas para nós. Palavras de crescimento. Mas de que adianta ter tantas palavras, pessoal, tantas promessas, se eu não solucionar as minhas pendências? Se eu não mudar o meu caráter? Se eu não resolver as minhas pendências com as pessoas, com Deus, no meu casamento, no meu caráter, com os meus filhos, não adianta. Deus quer você por cabeça. Deus quer você sempre por cima. Então, não cabe as pendências, não cabe eu ficar segurando coisas que eu já vi que não funciona. Deus só lidou com Labão quando foi a hora certa. Até Deus falar com Labão estava sendo um instrumento. Às vezes, tal pessoa, tal situação na sua vida está sendo um instrumento do trabalhar de Deus. Mas eu não gosto. Mas é claro que não. A gente quer viver do nosso jeito. Mas Deus permite coisas para a gente ser apertado, trabalhado. Então, creia na palavra. Haja fé. Veja como você quer seu rebanho. Veja como você quer sua vida. Mude o seu nome, mude a sua identidade. Admita isso. Admita quem você é. Quem é você? Eu sou Jacó. Admita, eu sou egoísta, eu sou covarde, eu sou incrédulo, eu sou desfocado. Eu sou, mas eu não quero mais ser. O que precisa mudar? Que parte da minha vida que eu preciso dar um reset? Eu tenho que zerar. Eu quero enfrentar novos desafios. Eu quero parar de ficar caindo nos mesmos erros antigos. Eu quero novos erros, não mais viver nos mesmos erros. Eu quero viver uma vida livre, leve, não carregando um monte de pendências. Eu quero viver um tempo diferente. Eu quero atravessar para essa nova fase da minha vida limpo, transformado, renovado. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito. E eu peço que você feche seus olhos e me ouça. Pega essa mensagem, acredita nela. Acredita. Deus vai suprir todas as necessidades. Mas coloca foco para resolver essas pendências. Deus quer você próspero em todas as áreas. Então se alegra no Senhor. Não fica falando do Labão, não. Não fica falando das injustiças do Labão, não. Apenas confia no Senhor. Alegre-se no Senhor, busque no Senhor. A palavra diz, confia no Senhor, Ele dará, Ele satisfará os desejos do seu coração. Lembra que você é aquilo que você vê. A maneira que você enxerga é aquilo que você vai acreditar. Moisés teve humildade para acatar. A gente só vai fazer aquilo que a gente acredita. Moisés acatou aquilo porque ele acreditou, ele entendeu que aquele era o caminho. Então nós só vamos fazer aquilo que a gente acredita. Então vamos nos tornar aqueles que Deus espera que a gente seja. Abre o seu coração. Abre o seu coração e receba o favor de Deus.
Deus quer favorecer a sua vida em todas as áreas. Então, a gente precisa fazer a nossa própria análise, o nosso próprio estudo. Eu preciso resolver, eu tenho que fazer uma lista. Às vezes você tem que fazer uma lista. Eu tenho essa pendência com tal pessoa, com tal situação. Pode ser de relacionamento, pode ser de dívida, pode ser, não sei. Pode ser no seu casamento, pode ser com parentes, pode ser em negócios, eu não sei. Eu só não posso passar para frente carregando isso. Eu tenho que limpar minha vida. Eu tenho que zerar a minha vida. Deus não tem como me dar nada novo se eu já estou cheio de bagagem velha. Então não deixa isso. Não vamos permitir o atraso na nossa vida. Olhe e veja. Veja a sua vida renovada. Veja a sua vida transformada. Pega essa palavra, dê os passos certos. Tem uma situação acontecendo, haja fé. Confie em Deus. Olha para Deus e não para as situações. Chega de viver no padrão de Jacó. Qual que era o padrão de Jacó? Padrão emocional, padrão autossuficiente, padrão de conversas mal conversadas, coisas mal resolvidas. Vamos pegar o padrão de Israel. Aquele que tem um encontro com Deus, aquele que tem uma vida alinhada, aquele que tem as coisas certas. Então veja, olhe e veja. Veja a sua casa abençoada, veja as barreiras caindo, veja essa situação na justiça resolvida, veja essas pendências resolvidas, veja aquela porta aberta, olhe e veja. Acredita nisso. Fale com Deus neste momento. Por toda a minha vida. Fale com Deus. Senhor, te louvarei. O que essa palavra trouxe de entendimento e de revelação para você? Tome decisões. Meu fôlego é a tua vida. Fala aos corações. E nunca me cansarei. Fala aos corações. Fala aos corações. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Que me tira desta cova. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Olha e veja a sua vida, o seu caráter. Vento forte que passou. Essas situações, você sabe que não condiz com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Já vivi tantos Qual é a decisão? perigos. Quais são os próximos passos para resolver isso? A sua voz. Mas a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Olha para Deus. Deus vai dar graça. O Jacó, ele estava morrendo de medo do Esaú matar ele. Mas a pessoa não vai me receber, ela vai me maltratar, ela não vai aceitar. O Esaú correu para cima do Jacó, abraçou e chorou com ele. Deus já tinha trabalhado no coração dele. O Labão tinha poder para arruinar a vida do Jacó, mas Deus foi lá e não deixou ele falar. Não fala nada, nem ameaça, nem promessa, nem bom nem mal, não fala nada. Apenas confie no Senhor, dê seus passos. Não fique com medo, não fique com medo, não fique com temor. Não deixe o mal travar você. Não carregue mais nenhuma pendência. Não aceita mais carregar nenhuma pendência, pessoal. Confia no favor de Deus. Confia no trabalhar de Deus na sua vida. Quanto mais cedo a gente entende, mais cedo a gente destrava as coisas. Toma essa decisão. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai querido, na sua presença. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que essa palavra veio para nos dar a força que nós precisamos para rompimento, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio na sua palavra. Eu creio, meu Pai, nas mudanças. Eu creio, meu Pai, na restauração. Eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor mandou, Senhor, para nós, que a sua palavra veio como uma marreta, Senhor, como um martelo, para destruir, meu Pai, as nossas mentiras, para destruir o velho padrão, Senhor.
A sua palavra veio como uma espada cortante, que divide o antes e o depois, alma de espírito. Eu te peço, Senhor, que possamos ter aqui, meu Pai, nesta manhã, entendido, Senhor, aquilo que cabe a nós. Não olhando lá para o Labão, para a injustiça, mas para aquilo que o Senhor está trabalhando em mim. Que a gente não fique aí preocupado com Labão, com Esaú, mas que a nossa parte a gente faça. O Senhor foi lá, segurou o Labão, quebrantou o coração de Esaú, resolveu tudo. Deus é rápido, pessoal, Deus é rápido em fazer, só espera a gente, Ele só está esperando a gente. Mas se a gente fica aqui, demora, e enrola, e segura mais um pouco, eu não estou preparado, eu não quero lidar com isso, tudo bem. Eu fico mais um tempo aí, ó. Deus não fica velho. É a nossa vida que está passando, não é de Deus. Vamos dar condições para Deus nos abençoar. Deus quer a nossa família abençoada, como abençoou a vida de Jacó. Deus quer a nossa vida fluindo, como abençoou a vida de Jacó. Que agora é Israel, um campeão. Você é um campeão. Você é um vencedor. Você não nasceu, talvez você ouviu em algum momento da sua vida, que você não ia dar certo, que você não era uma pessoa que seria bem-sucedida na vida, mas você é um campeão. O Senhor nos chama de campeões. Campeões com Deus. Com Deus eu sou campeão, sem Deus eu sou um derrotado. Com Deus eu sou um campeão. Com Deus eu sou um vencedor. Você é um vencedor. Você é um corajoso. Você é um próspero. Você é um feliz. Você é um alegre. Você é um curado. Você é um abençoado. Você é um bendito. Talvez te disseram, você é um maldito. Não, você é um bendito. Você é um bendito. Acredita nisso. Eu peço, Senhor, pegue o seu propósito, levante ao céu e apresente as suas razões, apresente os seus pedidos, apresente as suas muralhas, que você espera que sejam reconstruídas. Creia nisso. Deus veio com tantas palavras nesses 52 dias de fé, de força, de foco, de esperança para nós. Quem atrasa a vida somos nós, Senhor, pessoal. Não vamos mais atrasar a nossa vida, vamos dar condições, vamos dar crédito à voz do Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, Senhor. Eu declaro respostas, eu declaro, meu Pai, vitórias, eu declaro sementes ampliadas, mudadas, Senhor, que a nossa identidade seja mudada agora em nome de Jesus. Se antes, meu Pai, éramos outras coisas, agora somos campeões. Como havia ali um enganador, ali havia um mau caráter, agora ele é um campeão, íntegro, correto. Nós não aceitamos nada diferente disso, Senhor. Nós tomamos essa decisão em nome de Jesus, cada um aqui, Senhor. Eu creio que está tomando a sua decisão. Não, Senhor, eu não vou mais carregar pendência, eu não vou mais ser lembrado por esse nome. Eu vou mudar isso, eu não vou ser mais lembrado disso. O atrasado, o indisciplinado, o fraco, o medroso, o oscilante, o reclamão, o pesado, o chato, não! Eu decido ser agora um vencedor. Aquele que traz bênção, que traz paz, que traz alegria, que por onde passa deixa uma marca, que é bênção, que levanta as pessoas, que não fica achando problema, mas acha a solução. Até constata o problema, mas já traz a solução. Eu sou aquele que agrega, eu sou aquele que abençoa, eu sou aquele que levanta, eu sou aquele que apoia, eu sou aquele que leva alívio. Quem leva alívio recebe alívio, pessoal. Eu sou aquele que leva alívio. Aqui está sempre plantando uma boa semente. A palavra é uma semente, atitudes são sementes. Que estou levando Cristo. Por onde eu vou, eu deixo Cristo lá. As pessoas veem Cristo em mim. Vê verdade em mim, vê esperança em mim, vê alegria em mim, vê testemunhos em mim. Eu tenho vida com o Senhor, eu tenho esperança no Senhor, eu conto das experiências que eu tive com o Senhor, porque eu tenho vida. Eu tenho, olha o testemunho de Jacó, imagina você contando, você como Jacó, olha o crescimento, olha como nós somos edificados pela vida do Jacó. Como ele chegou e como ele saiu, como ele terminou. Um país, pessoal. Um país tem o nome desse homem.
olha a honra, olha a identidade, olha a mudança. Se fosse por talvez, na nossa visão de merecimento, Israel tinha que se chamar Abraão, ou talvez até Israel deveria se chamar Isaque. Não, Deus escolheu que o país, que a nação tivesse o nome do ex-enganador, para mostrar que Deus faz, Deus muda. E agora tem um campeão, que dá nome, que dá identidade a uma nação. Todo mundo que é de Israel já sabe, eu sou um campeão. Todo judeu sabe, eu sou um campeão. Você vê que a postura deles, a atitude deles na vida é outra, porque ele acredita, eu sou um campeão com Deus. Eles têm a identidade que o pai deles deu para eles. Você é um campeão. Todo mundo que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Todo mundo que te abençoar vai ser abençoado. Então tome essa decisão. Tome essa decisão. Saia daqui hoje como um campeão, deixando uma marca. A marca dos campeões, a marca dos vencedores. Em nome de Jesus. Meu Deus querido, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa manhã. Te agradeço, meu Deus, por tantas coisas boas que o Senhor fez conosco. Por tantas mensagens, momentos abençoados que o Senhor nos preparou. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que a sua palavra tenha vindo e causado temor em cada um de nós, e que possamos sair daqui, homens e mulheres, com a nossa mentalidade renovada, mudada, estabelecida num padrão muito alto. O Senhor quer que nós estejamos sempre por cabeça, rompendo e prosperando dia após dia, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco. Que a sua palavra esteja aqui, Senhor, e que nós venhamos a ficar lá meditando, ruminando essa mensagem, analisando, tendo a clareza, o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos desde já. Amém, amém e amém.